Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Para nós, realmente é uma alegria, porque a gente tem um amor muito especial por essa casa. Como o pastor Luiz estava falando, nós servimos aqui muitos anos, então tem um lugar muito especial. Amamos os seus pastores. O pastor Luiz falou, eu sou filha do pastor Tomás, pastora Alissa, mas eu também sou sobrinha da pastora Terry. Então, eu sou muito abençoada. E, gente, que gostoso, gostoso. A gente teve alguns dias aqui, tivemos ali com o pessoal de Piraquara. Que gostoso que é ali, aquele lugar. Né? Para vocês que não conhecem, precisam fazer uma visita lá, porque é muito jóia o pessoal de lá. E a gente pôde ver várias pessoas. E, gente, é muito bom. É muito, muito bom estar aqui. Eu queria que vocês, se vocês pudessem colocar o primeiro slide ali para mim, fazendo um favor. Uma fotinha da nossa família, né? Aqui está o nosso filho mais velho, Justin, a sua esposa Juliana. Eles têm 3 filhos, a terceira não estava na foto ainda. Nós temos o Jonathan, sua esposa Damaris, né, nosso caçula. Nós temos o Jordan, nosso filho do meio, a sua esposa Ana Laís. E eles também têm 3 filhos e a terceira também ainda não estava na foto. Então, gente, nós estamos com 6 netinhos. É uma delícia, uma delícia. Se você não é avô ainda, espera que você vai ver que maravilhoso que é ter netinhos na sua vida. É muito, muito gostoso. Nós temos sido muito abençoados. Deus a gente está numa época bem gostosa da nossa vida, curtindo bastante os filhos, os netos. Deus tem sido bom e Deus tem feito grandes coisas também na nossa igreja. Então, nós estamos muito felizes. Se você puder, nós vamos estar compartilhando uma palavra com vocês. Puder estar colocando o primeiro slide, por favor. Queria ler essa passagem com vocês em Colossenses 4, versículo 3 a 6, diz assim: orem para que Deus nos dê uma oportunidade de contar às pessoas a sua mensagem. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, os não cristãos, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Ao falar, escolha as palavras com cuidado e diga coisas que ajudarão cada pessoa. Então, quando alguém lhes fizer uma pergunta, você poderá responder a todos da maneira que deveria. Amém, obrigado. Estava querendo conversar hoje à noite com vocês sobre esse passagem inteiro. Estava querendo pegar versículo por versículo e a gente vai conversar sobre como colocar a Bíblia em nossa prática. É uma coisa tão importante, a leitura bíblica é importante, a gente está lendo, mas é bem importante que a gente, além de só apenas ler a Bíblia, nós precisamos até viver a Bíblia. A Bíblia foi dada por nós para até aplicar isso em nossas vidas. E eu vou mostrar mais ou menos, pelo menos, como a minha mente funciona. E eu quero compartilhar algumas histórias com você, como eu pratiquei esse versículo. Eu quero falar sobre 2 histórias. Eu vou falar sobre uma história quando eu estava no Instituto Bíblico, que eu vou representar nesse lado, ok? Nesse lado aqui, eu vou falar sobre uma experiência mais recente onde eu estava vivendo essa passagem. Combinado? Vocês vão entender. Vamos lá para o próximo slide. Quando eu era na época da juventude, eu estava indo para o Instituto Bíblico. É uma coisa bem difícil para mim, era para evangelizar. Eu não sei se tem mais alguém aqui que evangelismo era uma coisa um pouco difícil para você fazer. E algumas coisas aconteceram comigo naquela época que foi transformadora em mim, onde eu comecei a ser uma pessoa muito mais eficaz nessa questão de compartilhar Jesus por outras pessoas. Foi a minha perspectiva. Ou seja, eu sempre estava pensando, essa é uma disciplina que nós precisamos fazer. Eu preciso fazer, Skip. Você precisa ir para a rua e falar com pessoas sobre Jesus. Então, toda sexta-noite,
quando eu estava, aos 4 anos, estava no Instituto Bíblico, cada sexta-feira à noite, eu fui para as ruas de Portland, Oregon, para falar com jovens e pessoas lá. Era uma área muito pessoas viciadas em drogas e coisas assim, para falar com pessoas. Gente, a única droga eu tomei na minha vida era uma aspirina, sabe? Então, era muito difícil para se relacionar, mas eu sempre tentei falar as coisas e foi muito difícil. Eu tinha quase nada de sucesso, quem sabe, Deus sabe. Foi sementes plantadas, assim é o que a gente fala. Mas não foi salvações que foi colhido naquela época. E esse mexeu comigo bastante. Porque eu não estava entendendo o problema. Um dos problemas que eu tinha era a minha perspectiva. Era mais uma disciplina que eu preciso fazer. Eu não quero orar, mas eu vou orar. Eu não, porque sentimentos é isso, eu preciso fazer isso. Mas alguma coisa, uma pessoa conversou comigo uma vez. Ele falou sobre esse conceito sendo um missionário. Um missionário diária, do dia a dia. E esse conceito mudou muito para mim, porque eu sempre pensei que missionários é aquelas pessoas que vai para a África, pessoas que iam para outro país para aprender outra língua. Eles são missionários, fala a verdade. E a gente sabe, tem uma coroa bem de ouro para essas pessoas. Deus abençoe essas pessoas. Mas alguém estava conversando comigo, ele estava falando, Skip, você está enxergando essa coisa em uma maneira errada. Todos nós somos missionários. Ele falou, a partir do momento que você aceita Jesus, você é um missionário também. E eu estava pensando, eu sou missionário? Ou seja, não é só essas pessoas que a gente está apoiando para ir para outros lugares. E ele começou eu aprendi naquele mesmo época, é um conceito grego chamado oikos. Oikos, próximo slide, oikos é definido sobre nosso mundo relacional. As pessoas que a gente tem contato. Então, as pessoas eu tenho contato. Eu tenho a mãe nos Estados Unidos, a irmã nos Estados Unidos também. Eu tenho o açougueiro em nossa redor. Eu tenho pessoas da nossa igreja, coisas assim. Essas são pessoas que eu tenho contato. A maioria de vocês, eu acho que quase ninguém de vocês tem contato com a minha mãe, não é verdade? A minha mãe não está dentro do oikos de vocês. Mas sua mãe não faz parte do meu oikos. Ou seja, se eu sou um missionário todo dia, onde fica minha campo missionário? Dentro desse oikos que eu estou vivendo. Você viu como, imagina se o conceito de missionário era só África ou só aquele outro país. Quem vai evangelizar nossos parentes? Quem vai evangelizar nossos colegas do serviço? Então esse conceito da oikos, junto com uma nova perspectiva que eu sou missionário, e o campo missionário é o meu mundo relacional. Ou seja, o grupo de pessoas que Deus colocou estrategicamente em nossas vidas. Para que possamos proclamar Jesus àqueles que não o conheceram e fazer discípulos daqueles que o conheceram. Ou seja, tem pessoas de seu redor, seu campo missionário, seu oikos, que Deus estava querendo você influenciar e ministrar uma palavra para eles. Quando nós começamos a ter essa mentalidade, o que acontece? A gente fala, não, eu sou missionário. Todo mundo fala isso. Eu sou missionário. E sua vez? Ok. A gente vai falar com mais convicção durante a palavra. Ok, vamos lá. Próxima. A primeiro versículo 3 fala, orem
para que Deus nos dê uma oportunidade de contar às pessoas a sua mensagem. Então, o primeiro passo, amanhã a gente vai viver essa vida diária de missionário. Então, a primeira coisa que nós fazemos é a gente ora que Deus vai dar uma oportunidade para nós para contar às pessoas a sua mensagem. Próximo slide. Esse é Francis Anfuso. Francis Anfuso, ele é um pastor em Sacramento, Califórnia. E como eu falei, esse desafio eu tinha de evangelizar pessoas, porque sabe o que é? Eu tinha medo que pessoas vão me perguntar coisas como: por que tem sofrimento no mundo? Por que aquele criança tem câncer? Por que essa coisa? Eu não tinha respostas. Eu tinha medo, sabe? E Francis Anfuso, ele chegou, ele falou: para de pensar sobre isso. Ele falou, ele deu uma maneira para evangelizar que foi bem mais simples para mim. Eu sou uma pessoa simples, eu entendo coisas de uma maneira simples. E ele falou o seguinte, falou com toda a nossa turma da Instituto Bíblico. Ele falou: só preciso fazer 2 perguntas por pessoas. A primeira pergunta é: se você morre hoje, você vai para os céus ou você vai para lá? Essa é a primeira pergunta. Fácil para decorar. Se você morre hoje, você vai para os céus ou você vai para lá? E a segunda pergunta é a seguinte: se ele fala eu vou para os céus, você fala, se você estava diante de Deus e Deus te pergunta por que eu vou deixar você entrar? Qual resposta você vai dar? E depende na resposta, quase todo mundo erra nessa resposta, então você pode até conversar com eles. Então, era um plano muito, muito bom. Então, eu estava pronto para começar essa nova vida de uma missionário dia a dia. Eu vou evangelizar alguém hoje e alguém vai aceitar Jesus no nome de Jesus. Então, eu tomei uma decisão. Em estudo bíblico, eu formei em 88, então foi muitos anos atrás. Eu tomei uma decisão. Eu vou andar nessa rua. Eu saí da dormitórios, fui para uma rua bem movimentada. Eu pensei, eu vou andar até eu achar alguém e eu vou falar: Deus, me dá uma oportunidade. Esse primeiro passo: Deus, me dá uma oportunidade. Eu estava lá. Eu estava andando e eu vi aquele barulho. É um barulho que eu conheço bem agora. Porque eu tinha uma Fusca, gente. Uma Fusca que viveu mais quebrado do que mais tempo no mecânico do que na rua. Eu não sei se você já tinha esse bênção em sua vida. E um carro muito velho. Obviamente tinha problemas. E eu lembro, eu estava orando: Deus, me dá uma oportunidade em nome de Jesus, muita fé, pelo menos mesmo tamanho uma semente de mostarda, coisa. Próximo slide. Escapamento dele saiu do lugar, caiu. Faíscas. Esse escapamento não caiu em frente de mim. Esse escapamento caiu lá. Parou em frente de mim. Aleluia. Não sabia, a oração é tão fácil, sabe? Eu achei era mais difícil, mas olha essa oportunidade. Obrigado, Jesus, eu fiz essa conferência. Ok. Quero colocar um pause aqui. Esse foi o velho Skip, uma história de muito tempo atrás. Outro dia, foi algumas semanas, alguns meses atrás. Gente, eu amo a igreja. Como eu amo a igreja. Eu amo a igreja, eu amo as pessoas na igreja. Eu amo pessoas que saiu da igreja, mas quer voltar para a igreja. Eu até amo pessoas que saiu da igreja e não quer voltar para a igreja. Eu amo
sabe? Eu gosto. A todo tempo que eu gosto fazendo isso é um prazer para mim. Mas às vezes, por causa nosso foco, às vezes, quando a gente não está fazendo isso, a gente está mais como, vamos descansar um pouquinho. E obviamente eu gosto de descansar com comida, sabe? Então, eu falei, Debbie, vamos lá para aquele pizzaria, e a gente foi lá. E eu falei, Debbie, faz muito tempo que eu não estava até evangelizando pessoas de fora da igreja, coisa assim. Vamos orar, que vai ter uma oportunidade hoje à noite, em um momento, sabe? E a gente orou que Deus vai dar uma oportunidade por nós, e foi assim. E eu estava sentado na mesa, e nossa garçom, ele chegou, acho que o nome dele era Carlos, alguma coisa assim. Ele falou, oi, eu sou Carlos, sabe? E sabe que eu estava olhando para Carlos diferente. Ele achou que eu estava olhando como, eu quero esse pizza de pepperoni, sabe? Mas não é. Era, Deus me dá uma palavra para Carlos. Sabe o que eu estou falando? Uma palavra, sabe? Palavra profética. A palavra profética, às vezes a gente fica bem, uxa, só os profetas têm. Quando eu não estava falando bem nesse tipo, sabe? Carlos, aqui é uma cadeira, ajoelhar, sabe? Eu vou colocar a mão na sua cabeça e eu vou começar a falar coisas. Não era esse tipo de coisa. Era, Carlos, me dá uma pequena frase para Carlos. Estava olhando ele. É interessante como quando a gente ora por uma oportunidade, as oportunidades acontecem. Sabe que é uma pergunta para vocês. Aparece só porque a gente orou, ou aparece porque a gente está finalmente orando por isso, e Deus está falando, eu preciso que alguém fale com Carlos. Entende o que eu estou falando? Independente de qual é, quando nós oramos por oportunidade, isso gera uma coisa, uma expectativa para ter falar com pessoas. E eu olhei Carlos e pensei, eu tenho alguma coisa. Eu acho que eu vou falar com Carlos alguma coisa, ok? Então, ora por uma oportunidade. Esse primeiro passo, todos nós, todos de vocês que são missionários do dia a dia, nós podemos fazer isso, concorda? Ok? Esse primeiro passo. Vamos lá para o segundo passo. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Falando essa mensagem com a clareza. Então, a gente voltou para o nosso homem da escapamento. Oportunidade maravilhosa. Fala a verdade. Deus é bom. Ele encostou, e lembra, esse conferência era só um sábado, então eu aprendi suficiente, mas tinha algumas coisas que ele não ensinou o que fazer nesse conferência. E o homem saiu do carro dele, então eu estava pronto para até falar, mas ele estava correndo e ele estava falando em línguas. Línguas que a família de Debbie não entende, mas a minha família entende e usa essas palavras, sabe? Xingando pra caramba, sabe? E na conferência eles não falaram como interromper uma pessoa falando palavrões, sabe? Mas eu estava assim, porque Deus deu essa oportunidade tão maravilhosa para mim, né? Então o que eu fiz? Eu fui lá, e quando eu cheguei lá, a cara já estava embaixo do carro. Eu pensei, eu tinha uma decisão para tomar. Eu vou tentar falar com ele quando ele está embaixo. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou detonar essa camisa por Jesus. E eu entrei embaixo do carro junto com esse cara. E ele assustou. Ele estava tentando empurrar aquele escapamento para cima. Ele falou, quem é você? Eu sou Skip. Eu estudo em Portland Bible College.
se você morre hoje, você vai para os céus ou para lá? É uma história verdadeira. Eu não estou inventando nada, sabe? Ele olhou para mim. Ele falou: eu vou te bater. Graças a Deus, Deus colocou um escapamento no meio da gente, onde Ele não estava me alcançando, sabe? Vamos colocar um pause aqui. Carlos, da pizzaria, aleluia. Graças a Deus, gente, demorou, mas eu cresci um pouquinho, minha maturidade cristã, aleluia. Não preciso falar, é verdade, porque ele era muito ruim antes. Obrigado, irmã. Então, eu vi Carlos lá atrás, então eu fiz uma estratégia. Vocês podem roubar essa estratégia. Eu vou falar com Carlos esse mensagem que eu sinto que Deus falou comigo para passar por ele. E quando eu chego a Carlos, vamos imaginar Carlos está aqui. Quando eu chego aí, Carlos, porque ele estava no telefone, se ele está na rede social, eu vou conversar com ele. Mas se ele estava envolvido numa conversa importante, coisa assim, eu vou falar com o Carlos. Cadê o banheiro? Essas são coisas que não foi na conferência também, né? Eu estudando de graça para vocês, sabe? Vai ajudar bastante. Eu cheguei, Carlos, e ele estava na rede social. Eu falei, Carlos, eu sou Skip. Eu frequento uma igreja em um bairro aqui. Ele falou, conheço esse bairro. Eu falei, cara, eu não quero você ache que eu sou louco, mas nossa igreja, a gente acredita que às vezes Deus fala conosco mensagens para dar para outras pessoas. E eu senti Deus tinha uma mensagem para ti. Eu posso falar essa mensagem? Ele falou, uau, claro, pode. E nesse momento ele desligou a tela dele. Eu falei, eu senti que Deus estava falando contigo. Deus estava querendo falar contigo. Que você tem uma avó ou você tem uma tia de idoso que estava orando bastante por a salvação de você. E que você conheceu Deus. E quando eu estava falando, é engraçado, uma palavra profética, uma palavra do dia, a palavra do momento, eu só tinha isso. Mas quando eu comecei a falar, eu sentia um pouco mais para falar com ele, além do que tinha alguém orando por você. E eu falei, e o que eu senti é que você conheceu o Senhor. E você andou no caminho, mas em um ponto em sua juventude, você saiu do caminho. E você, no fundo do seu coração, sabe, você deve voltar. E eu estava querendo só compartilhar isso. Ele falou, uau, obrigado. Ele falou, eu tenho uma avó, ela ora para mim todo dia. Você viu como até fluindo com a oportunidade. Uma vez, eu tinha uma oportunidade aqui, maravilhoso. Mas só porque nós temos uma oportunidade, a gente precisa ver qual tipo de oportunidade nós temos. E esse era um dos problemas. Duas histórias bem parecidas, mas não vai ter um resultado tão positivo. E o outro vai ser bem mais positivo. Vamos dar um pause e vamos ir para a terceira. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, ou seja, não cristãos, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, o que aconteceu? Eu vi essa pessoa estava ficando um pouco agressiva para mim, sabe? Ele não estava querendo responder a minha pergunta da conferência, sabe?
Então eu saí e eu comecei a andar. E ele estava arrumando aquele... Ele tinha um arame, alguma coisa assim. Eu estava andando e aquele confusão, sabe? Sabe confusão crente? Sabe o que é isso? Confusão crente é quando a gente faz o que a gente acha que Deus está querendo, mas não deu certo. Eu estava pensando, Deus, que oportunidade. O carro parou em minha frente, coisa assim. Estava andando. Eu estava andando. E o carro desse cara do escapamento era bem longe, estava andando. E ele começou a arrumar coisas. Ele entrou na pista. Segunda vez caiu. E a segunda vez ele parou em frente de mim. O que você faria? Era Deus dando mais uma chance para mim, ou é o diabo querendo me apanhar, sabe? Gente, eu estava desesperado. Não tinha resultados do evangelismo minha. Eu entrei de novo embaixo. Mas eu falei, eu estava tentando ser mais sensível essa vez. Mas de verdade, se você morre hoje... vocês estão me julgando, mas ninguém falou, eu faria isso. Ninguém tinha resposta, mas me julga. E naquele momento, era quase eu que fui por céus. Porque esse homem começou a sair daquele coisa, ele estava bem perturbado comigo, e eu fui guiado pelo Espírito para sair bem rapidinho e ir para frente. Eu não estava realmente sendo sábio. Eu não estava fazendo a leitura certa da oportunidade que estava em minha frente, nesse lado. Vamos voltar, graças a Deus, que tinha esse cara da pizza, porque Carlos me salvou. Ele falou, eu tenho uma vó que ela ora todo dia para mim. E eu vi, a gente estava lá no serviço dele, sabe? Então não era momento normal. Se era outro momento, eu sento com ele, fala comigo, por que você saiu do caminho? Se eu tinha outro momento com mais tempo, era uma oportunidade diferente para fazer uma coisa diferente. Viu o que eu estou falando? Mas eu dei tudo possível para o tamanho da oportunidade que Deus abriu por mim. E eu falei o seguinte... Eu falei, olha, sabe aquela igreja nesse bairro, São Marcos, sabe, em Joinville? E ele falou, não, eu conheço. Então, eu tinha uma oportunidade nesse momento para falar, eu sou pastor lá. Para dar um pouco mais peso, sabe, da coisa. Mas foi tão interessante naquele momento, eu não falei que eu era pastor. Sabe por quê? O que eu estava fazendo naquele momento não era uma coisa pastoral, era alguma coisa de sendo um missionário de todo dia. Entende o que eu estou falando? Eu não estava querendo tentar deixar alguma coisa além da situação. Eu falei, eu sou um membro daquela igreja lá, eu estou lá quase todo domingo. Eu falei, se um domingo a culto é esse horário, ele falou, eu vou. Eu falei, Carlos, faz um favor para mim. Traz sua avó junto com você. Ela vai ficar tão feliz. Ele é engraçado porque essa pequena coisa extra, traz sua avó.
eu acho era tão profética como aquele outra palavra que tem alguém orando por você. Faz sentido o que estou falando? Ou seja, quando a gente começa a fluir, como a água está começando a sair, coisas fluindo, você começa a falar outras coisas que você sente era bem assim. E ele falou, um domingo eu vou lá, eu vou achar você. Meu sorte é ele vem nesse domingo e eu não estou lá. Próximo versículo. Ao falar, escolhe as palavras com cuidado e diga coisas que ajudarão cada pessoa. E é interessante até esse parte. Então, quando alguém lhe fazer uma pergunta, você poderá responder a toda essa maneira que deveria. É engraçado quando você faz esse parte aqui certo, o que acontece muitas vezes eu quase caí 5 vezes nesse coisa aqui, então eu vou colocar com cuidado. Toda música, cada vez que eu fico perto. Agora. E nesse momento, quando eu estava falando da cara da pizzaria, sabe? Eu estava escolhendo as palavras com muito cuidado, usando cada palavra assim. E a pergunta, ele começou a fazer algumas perguntas sobre onde fica a igreja e coisas assim. Até hoje ele não foi lá, sabe? Mas até esse próprio ato de fazendo perguntas, ou perguntas assim, vocês amanhã fazendo esse processo, orando, Deus, me dá uma oportunidade. Deus, me ajuda para reconhecer essa oportunidade e ministrar por essas pessoas. Deus, me ajuda a ser sábio. E até, eu coloquei aqui no 4º ponto, escolhe suas palavras com cuidado e ajuda pessoas. E essa é a grande coisa que eu fiz errado aqui. Era uma oportunidade por o que aqui com a cara de escapamento? Era uma oportunidade para praticar o que eu aprendi no seminário? Ou era uma oportunidade para falar, cara, eu vou segurar o escapamento por cima quando você está arrumando? Eu realmente não era sensível de qual tipo de oportunidade. Então eu quero te encorajar você. Ora por oportunidades, mas usa essa sabedoria para até definir qual tipo de oportunidade. E se a gente vive como missionários, orando por essas oportunidades, e a gente realmente até correspondendo com as oportunidades que a gente tem, esse é bem possível para nós para fazer, não é? Interessante como quando eu penso sobre essa coisa, até do dia a dia, observa, cada dia, eu posso ser um missionário assim, mas eu preciso fazer isso com propósito. Às vezes a gente foca em tudo, eu preciso fazer devocional diário, todo dia eu preciso fazer devocional, coisas assim. Mas às vezes eu, pessoalmente, eu posso esquecer de ser missionário todo dia também. Mas sabe o que é? Essa é uma coisa que discípulos verdadeiros fazem. Se alguém me perguntou, o que são as coisas um discípulo precisa fazer? Eu vou pensar, não, ele faz leitura, ele faz isso, ele faz isso, ele faz isso. Era interessante porque Jesus estava respondendo já essa pergunta. Próximo slide fala... Fala em Lucas 9:23, fala, então disse a multidão, ou seja, Jesus falando, se alguém de vocês quer ser meu discípulo, puxa, eu amo quando um versículo é bem condensado assim. Tem 3 coisas. Renuncie ao seu caminho, ou seja, se negar, Deus. Não é, esse dia é teu. Eu vou fazer a sua obra em minha vida hoje. Toma a sua cruz dia a dia.
Sabe o que é tomando a cruz? Eu lembro outro dia, eu estava no engarrafamento de Joinville. Gente, engarrafamento de Joinville. Demorou mais 5 minutos para chegar naquele lugar. A gente morou aqui 20 anos atrás e às vezes as casas eu penso que eu estou em São Paulo, sabe? E eu lembro, às vezes quando eu estou em engarrafamento, tomando meu cruz, esse é meu cruz, sabe? Eu passei um dia difícil, meu cruz, sabe? Sabe o que é tomando? É interessante sobre esse passagem, porque ele está falando, toma a sua cruz dia a dia, todo dia. É bem ligado com esse coisa sobre renunciando o seu caminho, ou seja, é bem ligado com como se negando, tomando nossa cruz. A cruz levou Jesus aonde? A morte. Tomando nossa cruz. É mais ou menos abrindo a mão do nosso caminho, a nossos desejos, as nossas coisas. Nós falamos, em primeiro lugar, eu vou fazer a tua vontade. Sabe o que é a vontade de Deus? É que a gente está brilhando luz e sendo sol para as pessoas em nosso redor, ou seja, nossa oikos, nosso campo missionário. E a última parte, e siga-me. E siga-me. Sabe, eu gosto muito do assunto de chamado. E muitas vezes eu pergunto a pessoas, o que vocês sentem seu chamado e coisas assim. E esse coisa de chamado às vezes leva pessoas até fica desesperado, porque eu não sei, eu não tenho certeza o que meu chamado é, e é uma coisa tão séria, esse meu chamado, coisa assim. E existe uma coisa em geral que a gente está a chamado. Mas eu estava lendo esse livro de Charles Foster chamado A Jornada Sagrada. Estava gostando muito esse livro. Ele tinha uma citação. Gente, eu vou ler essa citação. Então, muito paciência, por favor. Ele fala: em um belo mistério que nunca sabemos exatamente em que direção seremos levados, como missionários diários a abraçar o nosso chamado. Certa vez perguntaram à Madre Teresa sobre o seu chamado para cuidar dos necessitados. E ela respondeu que não fora chamado para servir aos pobres. Ela insistiu que fora simplesmente chamada para seguir Jesus e que foi para lá que ele a conduziu. Gente, esse me pegou em uma maneira bem profunda. Porque sabe que às vezes a chamada bem grande, essa coisa, mas eu não sei. Mas sabe que uma coisa, eu posso ter uma certeza que eu posso fazer. Eu posso seguir Jesus todo dia. E esse é o que ele está querendo da gente. Lembra? Porque eu sou um discípulo, você é um discípulo. E ele está pedindo por você se negar, tomar seu cruz e siga-me. Nós podemos fazer isso. Você viu como, às vezes, como a gente respeita missionários de outros países, mas você viu também como esse papel de ser um missionário todo dia é uma coisa bem possível. Vocês percebem como missionários que estão indo para a África não estão falando com sua família que não conhece Jesus, seus amigos, seus vizinhos. Nós temos essa responsabilidade. E é uma coisa bem, vamos falar, possível por nós para fazer. Amém? Mais uma coisa.
É possível você estar pensando, vixe, uau, um pastor, ele falou uma palavra profética, coisa assim. Gente, Debbie e eu, existem pessoas, sabe? Vocês já têm na comunidade pessoas, às vezes, pastor Bob estava aqui um tempo atrás, era um dom dele. Debbie e eu, não é tanto uma Debbie. Eu lembro um dia, a gente foi convidado, a gente ministra para casais em vários lugares, várias igrejas, e a gente foi convidado por uma igreja para ministrar uma palavra domingo, mas eles falaram, chega quinta-feira. Falei, tranquilo, chega quinta-feira, tranquilo, a gente chegou quinta-feira, foi legal. O que está acontecendo? Não, a gente está fazendo a tempo profética, a gente chamou esse cara, era Charlie Sweet, não sei se vocês conhecem, puxa, Charlie Sweet, um cara top, sabe? Puxa, que legal, a gente vai ouvir isso, legal. Então, quinta-feira, noite, pronto para culto, e a gente viu lá no palco, o Charlie estava lá sentado, e tinha mais duas cadeiras ao lado. Eu estava, puxa, ele convidou Charlie Sweet e quem? E esse pastor falou, não, vocês estão sentados lá, vocês vão profetizar hoje à noite. Eu quase estava precisando trocar a roupa, sabe? E faz o que com a palavra? Fala, não, eu não posso, eu não sabe como fazer isso. Fala o quê, sabe? Eu lembro uma vez um pastor falou conosco, faz o que um pastor manda, porque ele tem uma, autoridade espiritual. Então, se ele está pedindo alguma coisa, veio a unção para fazer a coisa que ele está pedindo. Eu lembrei isso. E não ajudou nada. Nós dois estávamos morrendo, hein, Debbie? É engraçado como crise gera você um homem de oração, hein? Eu nunca falei tantas línguas em minha vida do que nesse esse espaço até chegando. Puxa, Deus misericórdia de mim. Deus me ajuda, sabe? E a gente sentou lá ainda. E o casal veio lá. Normalmente, quando um casal veio, eu não sei se vocês são eu olho, eu fico com expectativa, o que vão falar? Oh, eles falaram isso, eles não sabiam que era bem assim. Assistindo uma vídeo na televisão, quase, sabe? Mas é diferente quando você está aqui e tem alguém que está falando, você vai profetizar depois desse homem aqui, sabe? E Charlie levantou e deu um versículo para esse casal, falou assim, eu estava falando, Deus, por favor, me dá uma oportunidade para profetizar, me dá 2 palavras, não, 3 palavras, sabe, ou um versículo, me dá qualquer coisa, eu falo. E eu pensei, se não dá nada, eu vou só orar por eles, eu senti orar por vocês, sabe, e eu vou orar tudo que o primeiro cara falou, é outra coisa de graça aqui. Então, eu comecei a sentir alguma coisa, sabe? Por outro cara, ele sentiu tudo, sabe? Eu senti uma coisa desse tamanho aqui. Eu fui lá, sabe o que é? Eu estou sentindo isso, e quando eu comecei a falar, um pouco mais, sabe? E depois nós falamos, a gente sentou, graças a Deus. Eu não sabia que tinha 15 pessoas naquele dia. A segunda pessoa foi quase igual. Charlie foi assim, ele profetizou, está Deus. Porque eu fiz a primeira vez, eu tinha fé, um pouco fé mais, para acreditar que, quem sabe, eu posso fazer de novo.
Deus, me dá uma oportunidade para falar uma coisa. Deus, misericórdia. Eles não sabem o que eles fizeram, escolhendo eu. Deus, me fala alguma coisa, sabe? Eu estava olhando. Eu comecei a fazer isso com meus olhos, como que ajuda você a entender no mundo espiritual, sabe? Estava olhando, assim. E eu fui lá e, graças a Deus, tinha algumas coisas para falar com ele. Puxa, eu estava muito feliz. E também seguro, porque Charlie, ele profetizou primeiro. E depois você estava sentado, novo casal, tranquilo. Charlie, em frente de todo mundo, fala: Skip, para de esconder atrás de mim, você vai primeiro. Eu achei ele era um homem de Deus, não é não. Homem de Deus não faz esse tipo de coisa não. Quase estava precisando trocar 2 vezes esse. E gerou, vocês sabem como é, hein? Gerou uma desesperação enorme em mim. Desesperação. Eu fiquei maluco. Eu estava, Deus. E boom, aí eu senti alguma coisa, e sabe, eu comecei a falar e foi bem legal. Não foi tão bom depois. Charlie foi lá e foi. Porque ele não falou Debbie, porque ele falou eu, sabe? Debbie estava quieto ao lado de mim, sabe? Debbie falou com algumas pessoas também, né, Debbie? E até por nós dois. Então eu tenho uma pergunta para você. Deus tinha misericórdia de mim, verdade. Mas se eu estava sentado lá, com certeza eu não estava orando por uma oportunidade com a mesma intensidade, não é verdade? E com essa intensidade, essa certeza, sabendo que Deus vai me ajudar nesse momento. Imagina imagina hoje à noite e amanhã você levanta, Deus, me dá uma palavra para alguém em nosso serviço hoje à noite. Esse da manhã até hoje à noite. Imagina se nós fazemos isso. Deus quer fazer isso. E Deus quer fazer isso contigo, amém? Vamos ficar em pé.